O segundo livro dos Reis narra a história de Naamã, que é muito conhecida de todos. Ele era homem de alta patente e de muito conceito, porque era comandante do exército do rei da Síria. Mas a Bíblia diz que, embora fosse ele herói de guerra, era também leproso. Que uma menina trazida cativa de Israel, que servia a sua mulher, comentara que o profeta Eliseu poderia restaurá-lo da sua lepra. Que Naamã se dispôs e foi para Israel, levando 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Que, tendo Eliseu ouvido sobre a visita de Naamã, disse ao rei de Israel: deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Todos nós sabemos que Eliseu mandou um mensageiro a Naamã, dizendo que se lavasse 7 vezes no Jordão e que sua carne seria restaurada e que ficaria limpo. Que Naamã ficou indignado, sobretudo pela falta de deferência de Eliseu para com ele, rejeitando a ideia de lavar-se no Jordão. Que seus oficiais lhe disseram: se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Que então Naamã cedeu, acabou descendo e mergulhando no Jordão 7 vezes, como dissera o homem de Deus, vindo a ficar com a carne como de uma criança e totalmente limpo. Que então Naamã voltou ao homem de Deus, dizendo: reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Em seguida lhe ofereceu os presentes que trouxera, mas Eliseu recusou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Ao final, Eliseu lhe disse: vai em paz. É a partir daqui, do versículo 19, que quero focar essa reflexão. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: donde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Geazi é a representação do mundo, dos homens mentirosos que tramam trapaças e arquitetam planos ardilosos em oculto para obterem vantagens indevidas. O moço do profeta Eliseu convivia com ele e o servia, mas não aprendeu nada com ele.
não enxergava nele a presença de Deus, não via nele exemplo a ser seguido, não tinha temor por ele, nem pelo que Deus operava por meio dele. Deixou-se tomar pela cobiça e seus olhos cresceram ao ver Naamã retornando para a Síria com todos os presentes valiosos que trouxera ao homem de Deus. Às escondidas, correu atrás do comandante do exército da Síria e, usando indevidamente o nome de Eliseu, pede para ele alguns dos presentes que na verdade eram para si, no que foi prontamente atendido por Naamã. Não contente com seu ato de astúcia e de desobediência, retornou, se pôs diante de seu senhor como se nada tivesse feito. E ao ser perguntado pelo profeta Eliseu de onde vinha, mentiu de modo descarado, dizendo não ter ido a parte alguma. Geazi, de fato, não conhecia o seu senhor. Certamente não acreditava verdadeiramente que o Espírito de Deus estava sobre o profeta e achou que poderia enganá-lo e trapaceá-lo. Por isso, se apresentava tranquilo, imaginando que o erro que praticara estava encoberto. Mas nosso Deus é detentor de todo o poder, está presente em todo tempo e lugar simultaneamente e de forma plena, possuindo a ciência de todas as coisas e sobre todas as coisas eternamente. Nada passa despercebido aos seus olhos. Estando o seu espírito sobre o profeta, o malfeito de Geazi não ficou encoberto. E Geazi foi surpreendido quando o profeta lhe diz que fora com ele em espírito e que vira o que ele fizera quando Naamã voltou do seu carro a encontrá-lo, repreendendo-o por ter ido atrás do comandante para tomar prata, vestes, olivais e vinhas, ovelhos e bois. Como Deus não pactua com o erro, com a mentira, com a cobiça, com o engano e com a desobediência, Geazi recebeu a reprimenda que veio da boca do profeta Eliseu. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre, tendo ele já saído diante do profeta leproso, branco como a neve. Meus irmãos, o que aconteceu com Geazi acontece a todo momento. No dia a dia, nos deparamos com muitas situações em que somos tentados a fazer algo semelhante ao que ele fez para levarmos alguma vantagem ou para obtermos algo a mais, seja em reconhecimento pessoal ou em outros benefícios. O véu do engano lançado pelo maligno cai diante dos olhos e todos nós corremos o risco de achar que um erro não é tão errado, que uma mentirinha é normal, que usar da influência de alguém ou de nós mesmos pela posição que ocupamos não faz mal, que trair um companheiro, companheira, amigo, amiga ou esposo, esposa só uma vez não é tão grave, que praticar pequenas coisas erradas não tem problema. É preciso vigiar e orar para não cairmos em tentação. Não sejamos como Geazi, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Embora seu corpo tenha ficado coberto de lepra, como profetizado pelo profeta, ele já era leproso de mente, de coração e de espírito. Não tinha temor a Deus e deixou o pecado entrar e dominar o seu coração. Não podemos perder de vista que os olhos de Deus estão sobre nós, que não dorme o guarda de Israel, e que nada escapa ao seu conhecimento, pois ele conhece o nosso pensamento e a palavra antes de chegar à nossa boca, e contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça. A água da palavra nos purifique de todo mal. Lave a nossa mente e o nosso coração. Restaure as nossas veredas e nos cure de todo mau pensamento e de toda a má inclinação.
e o seu Espírito Santo nos fortaleça para que possamos vencer todas as ocasiões de pecado e permanecermos firmes no Senhor. Como ensinado na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Graças a Deus.